Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Física. Agora vai o seu, o meu, o nosso canal de Física aqui no YouTube. Galera, a gente ficou um tempo parado, tá? Fiz uma cirurgia nas pernas e aí não pude gravar vídeo durante esse tempo para você. Mas a gente está retornando aqui com muito mais coisas, muito mais novidades, beleza? Galerinha, então hoje a gente vai falar um pouquinho para você, ok? Inaugurando aqui uma lousa diferente. A gente vai falar um pouquinho para você sobre força elétrica, retomando um pouquinho esse assunto de força elétrica, agora que está acabando o semestre, a gente vai falar um pouquinho sobre força elétrica novamente, para poder dar continuidade aí nos assuntos, beleza? Gente, força elétrica ele está dentro de uma ideia de forças, de interações de força que atuam a uma certa distância. Então quando a gente tem a estudo de força, força é a relação entre dois corpos, certo? A interação entre dois corpos. Quando eu estou falando para você da ideia de força elétrica, eu estou dizendo para você necessariamente que essa interação acontece a uma certa distância, certo? Talvez um dos modelos de força mais complicados de se compreender, né? Das forças que atuam à distância, aquelas que a gente já estudou, a gente tem a força elétrica e a gente tem a força gravitacional, certo? São duas forças que atuam à distância e as suas equações em si são muito parecidas, já que uma se baseou na outra. Então, o cálculo da força elétrica foi baseado exatamente na equação de cálculo de força gravitacional, tá? Como que funciona a interação de força elétrica? A força elétrica, ela funciona a partir da interação de cargas elétricas, beleza? Então, através do estudo de cargas elétricas, tá? Quando a gente analisa cargas elétricas, a gente começa a tentar entender como que essas cargas elétricas interagem entre si, ok? As cargas elétricas, elas geram em torno de si um campo de ação, uma região onde elas possam interagir. E toda vez que um corpo adentra essa região de campo, ele sofre interação dessa carga através de uma força de atuação à distância. Essa força é chamada de força elétrica. Mas, primeiramente, para a gente poder falar dessa força elétrica, a gente tem que pensar no seguinte: do que ela depende? Bom, ela vai depender, primeiramente, da intensidade das cargas e também do seu sinal, certo? A gente tem cargas elétricas carregadas positivamente, quando a gente tem falta de elétrons, e a gente tem cargas carregadas negativamente, quando a gente tem excesso de elétrons. Bom, quando a gente tem aqui, ó, dá uma olhadinha aqui em cima comigo. Quando a gente tem cargas de mesmo sinal interagindo, as forças elétricas são forças de repulsão. Então, duas cargas positivas ou duas cargas negativas sempre vão interagir com forças de repulsão, força de afastamento, ok? Já que elas têm as mesmas características elétricas, mesmo com intensidade diferente. Segunda coisa, a força aplicada na primeira carga é exatamente igual à força aplicada na segunda carga, uma relação de ação e reação, tranquilo? Então a gente tem que entender essa interação. Já que quando a gente tem forças de cargas elétricas de mesmo sinal, essa força é denominada força de atração eletrostática. Então é diferente. No caso de cargas de mesmo sinal, a gente vai ter atração eletrostática, beleza? Guarda essa coisinha aí, guarda esse significado que é importante. Vamos continuando aqui, gente. Então a gente já sabe que essa força depende aí das cargas, da intensidade dessas cargas. Segundo ponto, vai depender da distância de atuação dessas cargas, a distância de separação entre duas cargas elétricas, certo? Se essas duas cargas elétricas estiverem muito próximas, você concorda para mim que a interação é muito grande? Sim. Se elas estiverem mais afastadas, a interação entre essas cargas é menor. Então a gente tem que pensar no seguinte, presta atenção. Quando a gente tem as cargas próximas ou afastadas, a gente pode calcular como é que essa intensidade é alterada através da mudança dessas distâncias. Após muito experimentar, verificou-se que a interação da intensidade da força elétrica, deixa eu mostrar aqui para você, a força elétrica teve a sua interação de intensidade alterada com o inverso do quadrado da distância. Isso significa dizer que a força elétrica sofre uma interação com o quadrado da distância, inversamente proporcional. Ou seja, coloquei aqui para você um quadro onde a gente interage aqui, tá? Vou deixar o quadro aberto um pouquinho para você, onde a gente interage aí com essa ideia de que a força e a distância se relacionam. E vamos calcular aqui, gente. Estou voltando aqui com você. Vamos supor que eu tenho uma força F e uma distância D, certo?
Se eu dobrar essa distância para 2D, o que vai acontecer com a força? Gente, se a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se eu aumentei a distância, a força diminui. Diminui quanto? O quadrado do que alterou a distância. Então, ela vai diminuir 4 vezes, porque o quadrado de 2 é 4, beleza? Então, ela vai diminuir 4 vezes. Então, a gente vai ter F sobre 4. Tranquilo? Vamos supor que a distância diminua de 1/3. Então, ela diminui 3 vezes. A partir do momento que a distância diminui 3 vezes, o que acontece com a força? A força aumenta. Aumenta quanto? O quadrado desses 3. Quanto que é o quadrado de 3? 9. O quadrado de 3 é 9. Então, ela vai aumentar 9 vezes. Certo? Beleza? Então, a gente consegue relacionar quanto que vai alterar o valor da força elétrica devido à distância. Tranquilo? Um último ponto, galera. Essa força eletrostática, ela atua nos corpos e vai depender do meio onde esses corpos estão, dessas cargas elétricas estão. E esse meio está relacionado, então, ao que a gente chama de meio eletrostático. Normalmente, nos exercícios do seu concurso, no seu vestibular, eles vão falar para você da constante eletrostática do vácuo, certo? Então, normalmente, a gente vai utilizar a constante eletrostática do vácuo. Quando a gente fala de constante eletrostática do vácuo, a gente consegue aí relacionar esse valor. Vamos lá. O valor da constante eletrostática no vácuo vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, beleza? Então, normalmente, a gente acaba utilizando esse valor aí, certo? Lembrando que as cargas elétricas são dadas em coulombs, a distância deve ser dada em metros e a constante eletrostática vai ter essa unidade, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E óbvio, a força que a gente está procurando calcular nesse tipo de sistema será dada em newtons, tranquilo? Gente, só uma dica. Ao calcular uma força elétrica, quando a gente utiliza a fórmula em si, a gente está calculando o módulo da força elétrica. Então, as cargas elétricas elas vão ser calculadas sempre em módulo, tranquilo? Então, a gente vai utilizar o módulo, não importa se ela é positiva, se ela é negativa. A gente vai calcular essas cargas elétricas sempre em módulo. Tranquilo? E aí a gente tem um resumo. De como que funciona essa relação de interação de força. Esse é um vídeo para a gente retornar aí à ativa, para a gente voltar com tudo, ok? Espero que você tenha curtido essas dicas aqui. Eu vou sair da frente aqui e deixar a lousa aí para você poder tirar uma foto. Tira uma foto, publica na sua rede social, fala assim, Física Agora Vai voltou, galera. Beleza? E a gente vai ficando por aqui. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, beleza? Vem vindo novidade aí, preparando você para a prova da sua vida. Um grande abraço, galera. Valeu. Tchau!